Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Jasaras, Loras, Politeia Podcast. Protagonismo feminino. Economista com mestrado e doutorado em universidades de referência mundial, ela foi diretora de planejamento da Sudene, secretária de Planejamento e da Fazenda do Estado de Pernambuco e secretária nacional de Políticas Regionais do Ministério da Integração Regional. Claro que não está aqui todo o currículo de Tânia Bacelar, convidada do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Tânia, gratíssima pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Eu quero ir lá para o comecinho. Por que a estudante, ali nos anos 60, escolheu economia? Veja, na verdade eu fiz o curso clássico, porque na época o segundo grau era dividido, clássico e científico. Então, como eu escolhi o clássico, você já sabe que não era para ir para a economia, era para ir para direito. E eu fiz um teste vocacional no terceiro ano, e a conclusão do teste foi assim: você dá para várias profissões, menos para direito. E aí eu fui fazer ciências sociais. No curso de ciências sociais foi que eu conheci a ciência econômica. Fui aluna do professor Roberto Cavalcante, que era um economista brilhante. E aí, quando eu conheci a natureza da disciplina, eu resolvi fazer economia, né? Então, eu já era do primeiro ano de ciências sociais, e eu fiz vestibular na Católica, porque eu era da Fafiri, porque tinha que ser outra universidade, a Fafiri era vinculada à Federal. E então eu fiz o vestibular para a Católica, e eu digo que a vida foi que me tornou economista. Quando você estava ali fazendo o curso de economia, na sala de aula, qual era a prevalência aproximada de alunos e alunas? 10%. 10% de alunas? Não, 10% de alunas. Nós éramos 55 mulheres. Das 5 mulheres, uma desistiu do curso, casou, e 3 foram para ciências contábeis. Elas depois fizeram o curso de contábeis, abriram escritórios de contabilidade, etc. E só eu continuei como economista. Agora, quando a gente pega o seu currículo, a gente começa a imaginar que você foi uma aluna, no mínimo, dedicada. E que, muito provavelmente, ao longo do curso, você foi se destacando. Quando a gente pega o seu currículo profissional, esse é o raciocínio lógico. Se isso de fato aconteceu, havia alguma estranheza entre os alunos e os professores com o seu desempenho no curso? Você, uma mulher estudando economia, inicialmente fez parte desses 10%, né? Isso. Que você falou, as outras foram desistindo e você foi ficando. Isso causou alguma estranheza? Eu acho que não. Sim. Nunca senti estranheza, certo? Eu peguei também o curso de Economia da Católica num momento de transição positivo. Então, tinha muito professor novo, tinha muito professor jovem. A Sudene teve uma influência na formação de alguns professores, alguns eram técnicos da Sudene. Então, eu acho que era um momento também de transição do curso da Católica. Então, talvez por isso, uma presença feminina não tivesse um peso muito grande, né? Veja, nós éramos 10%, hoje, dos matriculados em economia, é 1/3.
Então, as mulheres ganharam espaço nos cursos de economia. Mas ainda são minorias. Muito amplamente. E das mulheres filiadas ao Conselho Federal de Economia, que é o sistema que regula a nossa profissão, também é 1/3 dos novos que entrando agora, mas registrado é 27%. Uhum. Então, vamos trabalhar aí com 30%. Uhum. Mas era 10%. Avançamos, melhorou. Né? Você, Tânia, vai para Paris ali na década de 70. Isso, começo. Também em Paris, na sua área, as mulheres eram minoria? Éramos minoria também. Nós éramos bastante minoritárias. E além de ser minoria, você era uma estrangeira. Isso. Né? É. Isso pesou, de alguma Muito. forma, lhe afetou? Pesou muito. Tanto na vida social como na vida acadêmica. Né? Uhum. Que aí você junta mulher e estrangeiro. Né? Numa sociedade que tinha heranças estrangeiras complicadas, tinha havido um processo de descolonização que não era tão antigo, né? Uhum. Mas eu não sentia assim uma coisa muito adversa, entendeu? Eu diria que deu para suportar bem. Quanto tempo você ficou fora lá? Ficou fora do Brasil? Eu cheguei lá no final França? de 74 e voltei em 79, porque entre o DEA e o doutorado eu engravidei. Uhum. E meu primeiro filho nasceu lá. Uhum. Então, eu não conseguia terminar minha tese e cuidar do meu menino, porque eu morava em Paris mesmo, e Paris mesmo não tinha muita creche. Na Banlieue, que são as cidades em torno de Paris, tinham. Mas na cidade de Paris tinha muito pouco. Então, eu não consegui colocar ele numa creche. Minha mãe foi me ajudar. Uhum. E aí meu pai adoeceu, minha mãe teve que voltar. E aí voltou com um bebê para ver se eu conseguia sozinha lá terminar. Uhum. Né? Só que aí não deu, aí minha cabeça não conseguiu administrar isso. A gente terminou voltando antecipadamente, sem eu terminar a apresentação da tese. Uhum. E aí, como eu voltei, eu negociei com o professor, não é? Minha bolsa já tinha terminado, porque eu fui sem bolsa, eu fui com o salário da Sudene. Por sinal, a Sudene tinha um programa anual de treinamento muito interessante. Eu me inscrevi nesse programa anual e, veja, eles conseguiram me mandar para o exterior, financiado pelo meu salário, mas eu não tinha bolsa. Uhum. Mas lá eu consegui uma bolsa. E aí, como essa bolsa já tinha se encerrado, eu pude voltar, reassumir na Sudene e terminei minha tese aqui e voltei para defender lá. Então, foi meio complicado. Você falou meu primeiro filho, são quantos? São 3. São 3? Depois eu tive mais um menino e uma menina. Então, que é a caçula. A caçula é uma mulher. Tânia. Economista também. Também é economista? 2 são economistas. O do meio e a caçula são economistas. E o mais velho é advogado. Advogado. Foi o que eu não fui. O seu desejo lá de trás, Isso. né? E é tributarista. Ô, Tânia, quando você estudava economia, teve aí a ascensão do movimento feminista, teve o movimento hippie, teve o pontificado de Paulo VI, Isso. teve o Concílio Vaticano II, que mudou completamente a Igreja Católica, quer dizer, coisas que de alguma forma sacudiram o mundo. A década de 60, gente. Como é que essas coisas todas que sacudiram o mundo sacudiram a sua juventude? Veja, claro que sacudiu tudo. Né? Então, os debates da época influenciaram na formação da minha geração com muita força. Inclusive, o crescente protagonismo feminino. Né? Que essa é uma reflexão que eu faço. Eu acho que muita gente diz, não, para você ter sucesso profissional, você
tem que estudar, eu acho que sim. Tem que estudar, levar a sério seus estudos. Foi uma coisa que eu sempre fiz, levei a sério o que eu fazia, mas o contexto em que você atua é muito importante. Não é? A cultura é muito importante. A cultura reflete o ambiente social onde as pessoas vivem. Então, o jeito da sociedade pensar, o jeito da sociedade olhar para a mulher, eu acho que está na balança junto com a sua qualificação. Né? Porque muita gente não consegue avançar muito porque está num ambiente desafiador. Né? E o ambiente para nós é muito mais desafiador do que para os homens. Né? Por conta desses valores da herança patriarcal da nossa sociedade. Então, isso tem um peso enorme. Você, em algum momento, chegou a namorar com o feminismo? Não. Eu vim participar de algumas coisas depois que eu já era profissional, mas eu nunca participei do movimento feminista. Aqui e acolá eu era até cobrada, sabe? Mas a minha vida profissional era tão intensa que esse lado militante, eu sabia que ele era importante, mas não desenvolvi isso. Não. Lá em Paris, você ainda pegou os ecos de maio de 68 ou não mais? Pegou? Com certeza. Foi tão importante aquilo que ficou, né? Ficou ecoando, né? Ecoando, certo. Quando eu morei lá, tinha muita gente exilado. Então, esse era um lado de Paris muito importante, né? Que ela era muito acolhedora de pessoas que tinham dificuldades políticas. Você foi em 74, no país. Eu fui, né? Em 74. Ano dificílimo para o Brasil. Então tinha muito exilado brasileiro, tinha muito exilado chileno, entendeu? E tinha muito africano também, tinha muito africano. Então é uma experiência muito rica, porque é uma cidade que realmente tem gente de todos os lugares. Agora você sai num momento muito difícil, que foi 74, e volta em 79, que já começa um arejamento, isso, né, da situação política. Foi bom então, aquele ter tempo voltado mais, em 79? Aquele tempo mais difícil eu não peguei aqui. Eu peguei os ecos, eu peguei os exilados, entendeu? Mas eu não morava aqui na época. Quero falar um pouquinho da sua carreira, né, dos cargos que você exerceu. Eu vou trazer alguns pontos do seu currículo que eu não elenquei ali na abertura do programa. Não elencou meu lado professora? Ah, mas está aqui. Está aqui. Professora da UFPE. Que me orgulho muito. Diretora do Departamento de Economia do Instituto de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco. Secretária de Planejamento da Prefeitura do Recife. Cargo mais difícil que eu exerci. Foi? Com certeza. Então você... eu ia te perguntar qual foi o momento mais desafiador da sua carreira, foi esse? Foi esse. Por que foi Foram a prefeitura? dois, na verdade. Ser secretária da Fazenda não foi simples, pelo momento que a gente vivia. Qual era o ano, interno e externo. Né? Era final dos 80. Final dos anos 80, quando você foi secretária da Fazenda. Governo Arraes. Sim, exatamente. O segundo governo dele. Né? Então, foi muito desafiador, porque é uma secretaria muito estratégica e é uma secretaria de homens. Então, não era simples. Quando eu entrei, a secretaria tinha um problema, porque tinham tirado o secretário, tinha um movimento sindical em formação, e eles não se entenderam com o primeiro secretário. Eu era secretária de planejamento. Então, o secretário terminou pedindo para sair, eu fiquei respondendo pela secretaria, e depois o governador me chamou e disse: olha, eu estou procurando um secretário de planejamento, me ajude. E se o senhor está me demitindo? Ele disse: não, você vai ficar na Fazenda. Então, a Fazenda foi um desafio, e do ponto de vista econômico, eram os anos da hiperinflação. Então, o ambiente econômico era muito desafiador, né? Porque
eu peguei inflação de 94% ao mês. Então, quem não viveu aquilo não tem a menor ideia não imagino o que do que foi. seja, né? Mas, por exemplo, projeção da receita, que era uma coisa muito importante para a gente botar as balizas. Nós fazíamos 5 estimativas. No fim do mês não dava nenhuma. Porque a lógica era uma coisa louca. Uhum. Então, realmente o momento, além de ser uma secretaria onde a grande maioria dos quadros técnicos era de homens. Embora eu sempre digo que a pessoa que mais conhecia a legislação do ICM era uma mulher, uma advogada que era brilhante e ia nos detalhes e conhecia, como a gente gosta de fazer, né? Então, não foi um momento simples, não, foi um momento muito difícil. Mas talvez mais difícil foi a Secretaria de Planejamento do Recife, porque eu acho que na esfera estadual você ainda está mais longe da vida concreta das pessoas. Na Secretaria de Planejamento de uma cidade como Recife, é muito desafio, muito desafio. Outra diferença é que a Secretaria da Fazenda era uma secretaria com quadros técnicos concursados. Então, era gente muito qualificada. Na Secretaria de Planejamento da cidade, 90% dos cargos da prefeitura na época eram cargos comissionados. Então, tinha saído uma administração, tinha entrado uma administração diferente e grande parte das pessoas tinha saído. Então, a memória da instituição tinha saído. Uhum. Então, esse contexto era muito... Porque você pegava as informações e você não sabia se aquilo que você estava trabalhando correspondia à realidade, né? Por outro lado, era uma secretaria que às vezes eu chegava na segunda-feira de manhã, eu não conseguia entrar na minha sala. Gente pelos corredores reivindicando, e você tem que atender, né? Então, você chega muito perto da população, da realidade, entendeu? E foi uma experiência muito impressionante. Eu conheci o Recife que eu não conhecia. Eu não conhecia as favelas do Recife. Nunca tinha visto uma pessoa que morava praticamente dentro de um buraco. Uhum. Eu nunca tinha pensado que embaixo da ponte de Limoeiro moravam 19 famílias. Então, eram coisas que, no meu cotidiano, eu nunca tinha lidado com isso. Então, é como se aquela realidade cruel social, que é a nossa realidade do Recife até hoje, ela pulasse na sua sala e dissesse agora... Tânia, como é a recepção masculina para análises econômicas feitas por uma mulher? E aqui eu estou pensando em grupos de políticos, de empresários, agentes do sistema financeiro. Como é que é essa audição masculina? Veja, eu não sinto muita dificuldade, entendeu? Acho que a minha passagem na Fazenda, ela ajudou, porque na Fazenda você convive muito com os empresários, porque os impostos, basicamente, o ICMS, que é o lastro aqui, ela é cobrada de empresários. Então, eu tive uma experiência muito interessante na relação com os empresários, né? Eu acho que isso teve um peso também na minha formação, entendeu? Então, não sei se eu me acostumei, assim, nesse banho de realidade que eu levei. Eu não sinto dificuldade, eu tenho tido uma boa aceitação. Isso quer dizer que você nunca precisou descer do salto alto para marcar território? Não, não. Talvez por isso, né? Porque como eu estava num posto estratégico, que era um posto de comando, talvez isso tenha me ajudado depois que eu desci, né, desse lugar. Eu já tinha um ambiente
formado. Né? Então, deixa eu citar aqui, eu sei que você tem prêmios, tem títulos, vou citar um aqui que eu separei, que eu achei que valia a pena ser citado. Economista do Ano no setor público, um prêmio aí conferido pela Ordem dos Economistas do Brasil, lá em 2009. O que foi para você receber esse título de Economista do Ano? Veja, foi dado pelo Conselho Federal de Economia. Eu tenho aqui Ordem dos Economistas do Brasil. Pode ser que a nomenclatura esteja errada. Conselho Federal de Economia, né? Eu trabalhei... Porque o Conselho Federal é o sistema que regula a profissão. Num determinado momento da minha trajetória, eu fui presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco. Uhum. E depois eu fui conselheira federal. Então, cada ano se elege conselheiros que representam os estados no Conselho Federal. Então, o que eu quero dizer assim é que o sistema me conhece. Né? Então, não foi uma coisa externa para mim. Foi uma premiação que tinha a ver também, eu acho que, com a minha trajetória, com a minha contribuição para o próprio sistema, né? Você vai me corrigindo se as minhas datas, se os meus números estiverem errados, mas acho que você começa a assumir ali cargos estratégicos na Sudene ali em 1984. Isso. 20 anos depois da saída de Celso Furtado, porque, salvo engano, ele sai aí logo depois do golpe de 64. Exato. Né? Celso Furtado, um economista como você, um nordestino como você, um paraibano que sonhou mudar o Brasil, né? E você começa a ocupar cargos estratégicos ali dentro da Sudene. São duas perguntas. Qual foi a sensação de estar ali nesse momento? E qual a distância entre a Sudene, aquilo que ela se propôs ser, desde quando foi criada ali no governo de Juscelino Kubitschek, e aquilo que ela efetivamente foi ao longo dos anos? A distância entre a Sudene idealizada e a Sudene que ficou. É muito grande, veja. Eu já entrei depois que o Dr. Celso tinha saído. Eu entrei em 66, já depois dele ser exilado, né? Mas a marca dele na Sudene ainda era muito perceptível. E eu nem entrei como economista, eu entrei como pesquisadora social, que era o outro diploma que eu tinha, não é? Então, a instituição tinha a marca dele muito forte, inclusive, assim, tinha um respeito pelas mulheres muito grande, assim, eu não sentia um antagonismo que em várias outras instituições existem, né? Então, a marca dele era muito forte, certos valores que ele imprimiu à instituição, por exemplo, eu nunca ouvi isso, mas os corredores contavam, né? Que ele dizia que diária não era despesa corrente, diária era investimento. E que nenhum servidor estava autorizado a falar do que não conhecia. Então, essa marca, ela ficou, porque todo técnico tinha que conhecer a realidade, entendeu? A gente aprendeu a não falar por ouvir falar, mas a falar ou porque você estudou, ou porque você foi lá em locus ver. Então, era uma marca muito forte, né? E a Sudene que ele idealizou não foi a Sudene que se consolidou, porque a Sudene, mesmo no período de auge dela, ela se transformou numa agência de incentivos fiscais. E ela não era isso, ela era muito mais do que isso na concepção inicial dele. Por exemplo,
nem existia departamento de incentivo quando ele estava lá. O departamento, na minha visão, que era mais forte, era o departamento de recursos naturais. Porque a pergunta central no começo é assim: onde é que estão os potenciais do Nordeste? Onde é que está a água? Uhum. E a Sudene fez um trabalho sobre a água na região fantástico. Os incentivos são depois, principalmente nos anos 70, a Sudene se transformou numa agência de incentivo, né? E terminou pagando um preço muito alto por esse lado dela. Uhum. Vou aproveitar aqui que a gente falou da Sudene, falou de Celso Furtado, para te fazer uma pergunta atual, contemporaníssima. O governo federal vai precisar aí de aproximadamente 168 bilhões extras para zerar o déficit de 2024. Vai dar? Veja, vamos botar esse número no Brasil. 160 milhões num valor de trilhão não é uma coisa absurda. Uhum. Né? Eu acho que também vai depender muito da dinâmica da economia. Porque, veja, tudo isso são calculados em cima de projeções que partem de premissas, não é? E que vão mudando ao longo do percurso. Quando a economia piora, essas projeções são feitas para pior. Quando a economia melhora, as projeções da receita pública melhoram. Então, se a economia brasileira andar melhor, né, eu acho que não é uma coisa absurda. Por exemplo, hoje saiu o dado do emprego. A gente diminuiu a taxa de desemprego e aumentou o emprego. No mercado de trabalho, que ainda está muito complicado, porque a grande maioria do emprego é precário. Os salários não recuperaram totalmente, embora o salário médio recuperou. Então, veja, isso é um sinal de que, se o emprego melhora, sinal de que a vida econômica está respondendo. Então, se isso melhorar, esse número não é um número absurdo. Se piorar, é muito difícil. Eu vou propor para você agora, para a gente falar de economia de uma maneira diferente. Eu trouxe aqui trechos de letras de música e vou pedir para você comentar isso à luz da economia. O primeiro trechinho, na verdade, é um poema, é o trecho de um poema de Solano Trindade, poeta queridíssimo pernambucano, que foi musicado e depois gravado pelos Secos e Molhados. E o trechinho do poema de Solano Trindade diz o seguinte: trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Veja, trazendo isso para o Brasil de hoje, eu acho que tem uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque o Brasil é hoje uma das potências produtoras de alimentos do mundo. O mundo hoje é carente de alimentos. Todos os estudos prospectivos sobre o mercado de alimentos nos colocam entre as 3 economias do mundo que estão do lado da solução e não do lado do problema. E dentro do Brasil a gente tem pessoas passando fome. Perguntar isso a um economista é uma pergunta muito embaraçosa, porque ela não depende só da sua capacidade de produzir, depende da capacidade da população de consumir. E essa relação no Brasil, ela é muito difícil, porque pela nossa trajetória histórica, nós somos uma sociedade dividida,
com padrões de desigualdades que, pela teoria econômica, a gente não explica. Uhum. Se você não for na realidade social, se você não for nos valores, de novo, da sociedade, né, você não consegue explicar para o mundo como é que o Brasil é isso ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que ele tem razão aí, quer dizer, e é um desafio para os economistas. Você nunca vê somente o lado econômico, mas vê também o lado social, né? Então, eu considero que a economia é uma ciência social. A gente vai agora de Arnaldo Antunes, música gravada pelos Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Isso. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Veja, comida significa aí necessidades materiais das pessoas, não é? Cultura é uma necessidade material também, tá certo? Aliás, eu acho que no Brasil a produção cultural teria que ser olhada mais pelo lado da economia. Por sinal, o Celso Furtado tinha essa leitura quando ele foi ministro da Cultura. Uhum. Ele foi avançando ao longo do pensamento dele, da produção dele. Então, a dimensão ambiental, que não era muito forte quando ele criou a SUDENE, ele foi introduzindo. E a dimensão cultural ele foi introduzindo. Tem um livro brilhante dele sobre a produção cultural. E ele foi ministro da Cultura, criou o sistema de produção, de apoio à produção cultural. E o Brasil, para mim, é uma das forças do Brasil e é uma das forças do Nordeste. E emprega muita gente. Produção cultural emprega muita gente. E nós temos muito potencial para isso. Então, eu acho que ele está correto. A gente quer comer, mas tem outro tipo de alimento que é muito importante para as pessoas e para a economia brasileira é igual a mesma coisa. Quer dizer, a gente tem um potencial adormecido, né, que a gente não aproveita. Na minha reflexão é que parte importante das nossas elites, elas olham mais para fora, valorizam mais o que é produzido fora do que para dentro. Talvez aquela origem da escravidão ainda marque isso com muita força, né? E uma parte importante da nossa produção cultural não é da elite, tá certo? É do que Ariano chamava o andar de baixo. Para fechar, a gente vai de Roberto Carlos. Amazônia é o nome da música. Avalanches de desatinos numa ambição desmedida. Absurdo contra os destinos de tantas fontes de vida. Quanta falta de juízo. Tolices fatais. Quem desmata, mata. Amazônia, insônia do mundo. É verdade. Hoje, mais do que nunca, essa frase dele se adequa, né? O mundo está colocando a Amazônia na agenda mundial, no meio da crise ambiental, porque nós somos, ao mesmo tempo, problema e solução. Então, acho que hoje tem um debate Amazônia em cima disso que ele está dizendo, da insanidade de usar um patrimônio daquele para tirar minério bruto, né? Depredando o lugar que gera possibilidade da gente ajudar a resolver a crise climática. Agora, eu acho que o Nordeste precisa colocar um debate sobre o bioma Caatinga. O Brasil é um país incrível, né? Porque ele tem 6 biomas. É o único país do mundo que tem 6 biomas. E eu acho que esse debate sobre os biomas, que está vindo com o debate da Amazônia, é muito importante, porque outros biomas também são muito importantes. Por exemplo, o bioma dos cerrados hoje está em discussão.
E é preciso ganhar protagonismo também, porque o que a gente está fazendo lá não se faz, né? Até porque eles também têm uma presença na questão da água relevante. Os berços da geração de água está aí. O Pantanal está na discussão, e eu acho que o bioma Caatinga também. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem bioma Caatinga. Tá certo? Então, esse debate ambiental, eu acho que é muito importante. Os economistas estão gradualmente enfrentando isso. Aí eu acho que tem uma mudança importante, que quando eu entrei no curso de economia, me ensinaram uma coisa que eu acho que é uma deformação da nossa formação. É dizer que a economia, para funcionar, precisa dos recursos naturais. Então, esse conceito de recurso natural, ele é como se tirasse da natureza um recurso. Mas isso deforma a nossa formação, porque na natureza não existe um recurso. Aquele recurso, ele está dentro de um ecossistema. E economista não trabalha com essa noção de ecossistema, pelo menos não trabalhava. Tá certo? Então, por exemplo, para mim, quem trouxe essa discussão foi Clóvis Cavalcante, que foi meu professor também. Então, eu acho que a gente hoje está tendo uma revisita às nossas concepções, porque a crise ambiental está colocando isso com muita força, né? Adequadamente. E eu espero que a gente faça a virada de chave. Tomara que sim. Tânia, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui no Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio: apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.